Olá, muito boa tarde. Eu sou o Brandon, sou um homem branco, estou de camiseta branca, com algumas dançarinas de hula-hula estampada. Sou um homem gay, estou de barba e estou aqui para mediar essa nossa roda de conversa. Estou muito feliz de estar aqui, estou rodeado de pessoas que daqui a pouco, quem está em casa vai conhecer também. E a gente está aqui para falar sobre um tema que eu acredito ser e é extremamente relevante para o momento atual que estamos vivendo de transformações. E com isso vem muitas oportunidades também para a gente, quanto brasileiros e povo criativo. E por isso que a gente vai conversar sobre como seria se o Brasil fosse um metaverso. E qual que é a nossa oportunidade de entrega pensando nessa oportunidade que está se formando para todo mundo. Então, antes de a gente começar a falar, eu gostaria que meus companheiros aqui se apresentassem também. E aí, depois disso, então, trazemos, enfim, o nosso conhecimento e aquilo que a gente pode compartilhar sobre o assunto. Laura, posso começar com você? Claro. Primeiro, muito obrigada, Transcriativa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Laura Trachtenberghauser, eu tenho esse sobrenome enorme, mas eu juro que eu sou legal. Eu juro que eu falei, eu vou deixar ela responder Melhor. Eu sou bem zoada, eu sofro muito bullying por causa disso. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo castanho, estou com um pretinho básico, né, gente? E já falo da minha formação, Por favor, fica à vontade. Legal. Eu tenho uma empresa de consultoria e pesquisa em inovação e aprendizagem corporativa, que se chama LTH, e também sou sócia de uma empresa chamada Insight Research, com foco em pesquisa em tecnologia, sociedade e cultura. No coração, continuo sendo historiadora e socióloga, e hoje sou doutoranda do Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, onde eu estudo tecnologias de vigilância e as interdependências entre governo e Big Tech. Estou feliz aqui com vocês. Legal. Luiz, fica à vontade. Bom, eu sou Luiz Otávio Pinho, 61 anos, barba branca, cabelo branco, sobrancelha não muito que eu pinto, mas trabalho numa multinacional alemã já há 35 anos, sou da área de tecnologia há 40 anos, já passei por várias empresas, sou uma pessoa, uma família com 3 filhos já formados, eu já morei em vários lugares no mundo, a trabalho com certeza, na Alemanha 3 anos, Chicago 4 anos. Estou aqui para tentar aprender um pouquinho com meus companheiros e quem sabe dar uma colaboração do meu lado. Com certeza, muito obrigado. Obrigado, Luiz. eu. E nosso último convidado, Juliano, fique à vontade. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Juliano Kimura, eu sou um japonês, um oriental de meia idade, 43 anos, meu cabelo é todo repicado, eu uso uma camiseta laranja e uma calça gigantesca, né? Estilosíssima, por sinal. Obrigado. E a minha formação é na área de marketing, eu trabalho muito desde 2002 no mundos digitais que tem no Brasil, né? Desde o Ragnarok Online, do Second Life, do Tibia. Passei por algumas grandes empresas como o Facebook Brasil e atualmente estou atuando num projeto do criador do ChatGPT, que é o projeto chamado WorldCoin. Legal. Olha, só fazendo essa associação, mas assim, a ferramenta do empreendedor brasileiro, né? Porque eu sempre tive muita ideia e muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas a prática da execução é muito difícil e às vezes a gente só precisa de uma primeira versão. Eu ainda não quero o ideal. O ideal a gente vai construindo com o tempo. E cara, o chat para mim é isso, assim, ele vem quanto essa ferramenta de facilitar essa primeira entrega, né? Essa dar a vida a algo. Assim. Não, e você vê quanto que foi o impacto disso, mas ainda as pessoas não perceberam que esse impacto é mais profundo do que parece, né? Porque a gente usa a princípio ChatGPT para escola, educação, redação, trabalho, escrever artigos, jornalismo.
Só que essa é a camada mais superficial. Imagina o chat GPT aplicado na engenharia, no jurídico, na química, Medicina. na medicina. E aí a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo. Legal. E isso tudo dentro dessa camada onde a gente está pontuando aqui a experiência quanto metaverso e tudo que isso pode ser a partir dessas tecnologias e, enfim, de tudo que a gente está criando. Quero trazer aqui um contexto sobre essa pauta que a gente vai levantar aqui. Fórum Econômico Mundial, LinkedIn, já trazem a criatividade como uma das principais habilidades a serem desenvolvidas pelos profissionais de 2023. Inclusive, ela está intrínseca nas 5 primeiras habilidades, desde resolução de problema com rapidez, a própria criatividade, a resiliência também dentro desse processo. Pensamento crítico. O pensamento crítico, o pensamento analítico, que entra também a criatividade como base para tudo isso acontecer. E de um outro lado, a gente tem entidades como Cannes Lions trazendo o Brasil quanto uma potência criativa perante o mundo. E alinhado a isso, a gente tem um país continental, multicultural, diverso, que permite sermos um belo de um ambiente de teste, se vocês conseguem me entender, na capacidade de a gente poder formar e tornar esse Brasil como um protagonista dentro desse novo universo. E algumas empresas já há anos atrás já perceberam o potencial criativo do Brasil, né? Em 2007, 2008, eu trabalhei numa empresa chamada Gameloft, né? Que é uma empresa de jogos para celular. Essa empresa, ela já apostava, tanto ela quanto a empresa do irmão dela, que é a Ubisoft, eles vieram para o Brasil, criando estúdios criativos no Brasil, contratando inclusive profissionais da região. Por quê? Porque eles já entendiam que o Brasil tem um baita capital criativo muito mal explorado. E quando a gente fala disso, a gente está falando de música de berimbau. Pô, você já viu uma música de berimbau dentro de um filme ou dentro de um jogo? Você já viu a cultura, o folclore brasileiro inserido dentro de um jogo ou dentro de um mundo virtual? Né? Tipo, você fala Saci Pererê, às vezes são monstros e são brincadeiras que a cultura já nórdica, a cultura europeia, já está amplamente trabalhada nos cavaleiros, sim, na armadura, na mitologia da Excalibur. Então você tem uma construção de um capital criativo ali que já está cansado de ser utilizado. E o Brasil? Né? Perfeito. E até vem minha primeira pergunta, e eu gostaria de direcioná-la para todo mundo aqui, mas como que entendendo, né, e se vocês concordam com essa realidade da oportunidade do Brasil ser esse protagonista na construção desse novo universo que estamos, que está todo mundo querendo dizer o que vai ser e está construindo o que isso vai ser, se isso é uma realidade, se vocês concordam com isso, e como que vocês enxergam o Brasil sendo essa força, sendo essa potência, como que ele se percebe nesse lugar? Posso Fica à vontade, começar? Claro. Bom, assim, né, pergunta difícil, complexa, né? Você fez várias perguntas em uma. Mas quando... Não, dessa vez passa. Mas quando você me falou do tema, né, eu fiquei super feliz, porque eu acho que é da ordem do design fiction aqui, né, que a gente pode imaginar esse futuro juntos, eu acho que é um primeiro passo. Mas primeiro, né, são sempre futuros, não um futuro. Então a gente está pensando para quem esse futuro? Porque me lembrou muito aquele clássico, né, que o Juliano deve conhecer, aquele filme, talvez o Luiz também conheça, O Jogador Número 1. Sim. Né, que é um clássico quando a gente pensa em metaverso, né, que é um menino assim que é fodão no jogo do metaverso ali, e quando sai desse jogo, sai dessa realidade, ele mora numa comunidade extremamente pobre ali, né? Então assim, ele é um grande vencedor naquele jogo, naquele universo digital, mas na vida física, na realidade física, né, ele passa por muitas dificuldades. Ele está à margem total. Tá, né? à margem total. Então, assim, como que a gente quer construir esse metaverso? Porque como o Juliano falou, né, já tem um imaginário muito utilizado, eurocêntrico, principalmente,
O Japão ainda consegue, né, alguma coisa ali, mas assim, sempre é tudo muito eurocêntrico nessa mitologia, até nos games que a gente constrói, eu não posso falar nada, eu gosto de God of War. Gosto, sim. mas tudo bem. E assim, aos pouquinhos a gente vê o Brasil entrando, né, com seu imaginário. Mas como trazer esse imaginário enquanto a gente tem tantas pessoas à margem? E quanto tantos borogodós estão aí à margem? Porque o grande borogodó do brasileiro não está na Faria Lima. Vocês me desculpem. No entanto, é a Faria Lima que domina, né, a produção tech. Então, eu, como boa judia, devolvo a pergunta. Como que a gente leva o borogodó para o metaverso brasileiro com inclusão? Eu vou completar você. Eu estou com vários CIOs ou diretores de TI conversando sobre a inclusão, né? Grandes empresas como a minha está formando 500 pessoas praticamente em tecnologia, pobres. A gente dá não só o curso de 2 anos, mas um salário mínimo para ela não largar o que ela tem hoje, sustentar a família, e assim vai. Não só a minha empresa, como várias outras estão investindo nisso e trazendo essas pessoas para junto da gente. Você não imagina a capacidade que essas pessoas têm. Vou dar um exemplo. Uma classe de 60 na minha empresa são 2.000 candidatos. Todos eles com necessidades, né, especiais de auxílio. Essas pessoas em 2 anos estão falando inglês fluente, né, e apresentando para diretores da Alemanha que vêm aqui os projetos deles. É incrível a capacidade que eles têm de virar. Lógico, a seleção é forte, mas nós temos muita gente ainda. Se essas 2.000 eu peguei 60, você teriam mais 60, porque nós só temos 60 de ir para frente. Então o Brasil hoje ele é visto não só no metaverso, mas no real também, ainda como uma oportunidade enorme. Nós somos de 100 funcionários para 600 em 4 anos depois da pandemia. 600 funcionários trabalhando para a Alemanha e para os Estados Unidos aqui do Brasil. Por que nós somos mais baratos? Não. Porque eles viram que quando a pandemia entrou e nós fomos para casa, eles falaram, não precisa estar no escritório. Então, aonde que está a nossa competência? Então está onde? Está em China, não mais, né? Está em Índia, difícil. Então nós temos hoje Campinas, Polônia e Guadalajara, no México, competindo. Então você vê como nós estamos bem em termos de competência, baixo custo e principalmente a cultura. Eu estava conversando um pouquinho com o Brandon antes, né? Quando você olha para o México, você vê uma população das pessoas todas mexicanas, né? Agora, quando você olha para o Brasil, é um mix de italiano, português, espanhol, ele é muito mais europeu na parte da cultura dele. Então, o entendimento dele com esses países de primeiro mundo é um pouco mais tranquilo, né? No sentido de entrega, de comprometimento. Então, tudo isso está fazendo a gente abrir um leque enorme de tecnologia aqui no Brasil, que teoricamente não tem limite. Se a gente for para frente e investir, né, nessa molecada toda que está preparada e está louca para entrar nisso, como você falou, mesmo nos excluídos, é trazer eles. Ele traz o vizinho dele, ele traz o parceiro dele e vem todo mundo junto. Acho que tá na mão, né? Perfeito. E o exemplo do jogador número 1 é maravilhoso, né? Porque aquele jovem que está inserido naquele universo, ele chega um momento que ele consegue um grande prêmio. E aí você vê ali naquele filme, ele pegando aquele grande prêmio que ele ganhou dentro daquele mundo e ele comprando coisas no mundo real. Então, e aí o metaverso ele trabalha um pouco com essa intersecção entre você falar, legal, eu consigo pegar uma coisa que está no mundo virtual e consigo trazer ele para o mundo real e vice-versa, né? E aí a gente tem hoje até discussões sobre se o metaverso foi só um grande sonho, etc. E eu acredito que não, principalmente pelos lançamentos recentes, lançamentos que foram anunciados. O Meta anunciou o Quest 3 algumas semanas atrás. O que? Desculpa? Quest 3. O Oculus Quest 3, que é o óculos de metaverso do Facebook. E a Apple, uma semana depois, apresentou o Apple Vision, que é o óculos de metaverso da Apple. Então, se toda essa movimentação não tivesse acontecendo,
né, a gente começa a ver que isso está em passos acelerados. E eu acho, complementando você, né? Acho que não é nem uma questão assim de lançamento de agora. Assim, não é, vamos ter um metaverso e vai ser super disruptivo. Já estamos. Né? A gente vai ter tecnologias cada vez mais imersivas, acessíveis. Mas o brasileiro, em média, já passa mais de 3 horas por dia nas redes sociais. Tá? Sim, extraindo valor. E aí tem um conceito que a gente usava lá em 2002, 2003, que era assim, no jogo do Ragnarok Online, você jogava, e tinha um item muito raro que só caía de um bichinho lá, que era muito difícil de achar. Só que o item, se caísse, né, se dropasse, né, o pessoal chama de dropar, ele valia 25 mil reais. E você conseguia ir no mercado negro até então, né, no mercado negro, e vender esse item virtualmente e transformar isso num carro, num bem, dar entrada numa casa. Mas você vê que esse negócio de você tirar do virtual para o real, isso já existe desde 2002, não é uma coisa tão nova assim. Sim. Na verdade vai diminuir a frição. Ninguém me avisou desses 25 mil. Agora ele fala. Boa. Ô, Laura, inclusive quero voltar para ti. Você trouxe o ponto desse desafio que a gente tem enquanto tornar inclusivo, considerando uma realidade não inclusiva que ainda vivemos, né? Isso sim é um baita de um desafio, e por um outro lado a gente tem e sem romantizar e considerando todo o fator histórico com que fez a gente chegar até aqui, a gente dá nó em pingo d'água. A gente empreende onde, eu sempre digo, o brasileiro é capaz de empreender em qualquer lugar no mundo, porque se a gente consegue empreender aqui, tudo fica mais fácil. Partindo disso, a gente tem um potencial. Sim. Né? Como que a gente pode trazer esse potencial cultural do Brasil como uma oportunidade para esse ambiente, nessa realidade? Como que isso poderia ser real nesse ambiente virtual? Assim? Eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tem problemas estruturais para tratar. E problemas estruturais a gente pode tratar de várias maneiras, mas acho interessante trazer algo que eu aprendi lá com os meus israelenses, né, que se chama Gap Model. Eles conseguem unir governo, academia e setor privado. Você morou em Israel? 2 meses. Né? 2 meses. Só 2 meses. Sim. Mas com uma bolsa de estudos, estudando tecnologia de mercado no Instituto Rolon. E eu acho interessante a gente unir isso, porque no Brasil eu sinto que está desconexo, né? É isso. Mas eu acho que principalmente a questão da política pública e da estrutura, até da própria internet. Por exemplo, né, a gente tem muito algo no discurso que é o solucionismo tecnológico. A gente acha que a tecnologia por si só vai resolver problemas, inclusive os estruturais. Só que, gente, 37% da população não usa a internet do mundo. São dados de 2021. 20%, né, da população de países pobres tem uma internet de baixa velocidade, baixíssima velocidade. Tanto que, assim, aqui na pandemia, quando começou tudo no Brasil, né, várias reclamações, né, das pessoas na comunidade: eu não consigo ver a aula, porque não adianta ter AD se eu não tenho nem o computador. Eles tinham um telefone celular, mas não tenho nem e mesmo no celular eu tenho uma velocidade baixa de internet. Então, como é que a gente transforma estruturalmente isso, né? Dá a possibilidade material e também de legitimar as pessoas. Isso tem muito a ver com o que o Luiz falou. Quando você abre as portas, dá vagas, dá instrução, traz pessoas com diferentes olhares, traz diversidade para dentro do desenvolvimento da tecnologia, não é o usuário, não é apenas ser usuário. É trazer pretos, trazer gays, trazer indígenas para o desenvolvimento da tecnologia. Aí você traz a irreverência do brasileiro para lá. E a irreverência é uma das poucas coisas que a inteligência artificial não pode competir com a gente. E aí, essa galera, será que ela já passou por essa transformação digital? Porque a gente está querendo levar ela para um outro movimento. E até queria direcionar isso para ti, Luiz, de como tu percebe a atual transformação digital que o Brasil tem em relação ao mundo e, enfim, considerando todo o teu repertório nesse meio,
como que a gente está em relação a isso e se de fato, para a gente poder ter essa inclusão, essa diversidade e trazer esse borogodó para o metaverso, a gente consegue fazer considerando a realidade de transformação digital que é necessária, a gente não inquestionável, mas na realidade de hoje. Com certeza. Eu vou falar assim, todas as novas tecnologias, começando pelo próprio metaverso, indo por parte de dados, inteligência de dados, colocando o chat GPT, são tudo caixas que você põe em cima da mesa. Se não tiver alguém que abra essa caixa e comece a trabalhar com ela, ela não vale nada. Então, teoricamente, a competência da pessoa de olhar para isso e achar a ideia não precisa ser cara, não precisa ser nada disso, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. A minha empresa foi para mineração no Chile, grandes minas absurdamente enormes, e ela olhando para isso, ela fabrica pequenos sensores de tudo quanto é tipo, ela olhou para a esteira que leva os minérios, né? E se essa esteira quebrar, ela para a mina inteira. A mina é de uma região enorme, né? E para milhões de dólares para. Então, ela colocou um pequeno sensor na esteira que mede a temperatura, porque eles sabem que a esteira aumentou a temperatura, ela pode romper a qualquer momento, então eles fazem uma parada organizada, uma pequena ideia de nada, né? Mesma coisa que nós chipamos bois também, boi nasce, você coloca, ele passa milhões, milhares de bois numa balança todo dia para entrar e para sair, a gente vê aquele que não ganhou peso em 3 semanas, tira ele do lado. Quem tem milhares de boi, você não vai olhar para ele e falar ele está magro ou não. Então, são pequenos detalhes que vai fazer essa criatividade. Mesma coisa com a IoT. Você fala o IoT. Nós temos a e-bike na Europa, que o motor da bicicleta não é nada. Só que eu tenho um sensorzinho que fala qual a idade daquele cara, que ele se cadastrou, que morro ele sobe, que hora que liga o motor, ok, a coração dele bate tal hora. Com esses dados na mão, você trabalha tudo para ele. Então, nós dependemos de criatividade, não tem outro. Não tem outro. Você vê na música, você vê nas artes, o brasileiro, ele nasceu criativo. E não é nem porque tem necessidade, não, ele é um mix de culturas que pega o melhor de cada cultura. Então, se você abrir, der oportunidade para ele, recompensar ele bem, tirar a preocupação dele de ter que sustentar um pai, uma mãe, etc., e dar liberdade para ele, esse país vai embora, porque nós temos muita gente, né, sem muito, como é que eu vou falar, seguir diretrizes europeias, de falar, eu tenho que seguir isso, eu tenho que... Não, ele vai sair fazendo, depois que ele fez, ele volta para trás e explica por que ele fez. Então, nós temos tudo. Né? E a hora que você fala do metaverso também, só complementando uma outra, nós estamos falando de pessoas, estamos falando do país também. Né? O nosso país no metaverso, para você vender um jalapão da vida antes do cara vir, fazer uma imersão disso é absurda. Eu tive um caso quando eu morava lá, discutindo com um alemão, falando sobre praias, falou que praia você vai, Copacabana ou... Falei, não, hoje lá no Brasil é Morro de São Paulo. Falei assim, como hoje? Nós descobrimos uma praia agora, faz anos, né? Ele falou assim, como é que vocês descobrem uma praia no século XXI? Falei, tem muitas que nós não descobrimos, elas estão lá. A gente abre uma estrada, cai lá, monta um resort e uma praia nova. Os caras vão para Maiorca, Minorca a vida inteira e eles não sabem. Então, você imagina agora, tem os canyons lá em Urubici, lá embaixo, tem o Jalapão lá em cima, tem a Chapada do que ninguém chegou lá porque o 4x4 não... Se você fizer uma imersão desses caras e trazer um turismo controlado, né, para não dar que nem Machu Picchu, como Fifi na Tailândia, que pararam tudo por causa de... Faz isso controlado, abre um metaverso, faz esse cara entrar no Jalapão, ver a cor da água, sentir, né? E você vai trazer tudo isso para cá. Esse país tem tudo para... Né? A gente tem, enfim, uma abundância, né? E nem falamos da Amazônia, né? Quanto tecnologia, né? Que enfim, entra numa outra camada, mas eu vejo muito isso que tu traz quanto a possibilidade de a gente, quanto até o próprio turismo, mas mais do que isso, a gente tem a tendência, Vale do Silício, não sei o que, procurar inovação sempre fora, e a gente não olha para o Vale do Dendê, que está aqui, transformando, empreendendo, inovando e trazendo tecnologia. Porto digital. E mais do que isso, a gente não mostra isso para o mundo, que a gente tem essa inovação acontecendo no interior do Brasil, que sim, não é a Faria Lima, né? Quando a Transcriativa surgiu e a gente se propôs a falar de transformação criativa, o nosso primeiro movimento foi: precisamos entender o que é essa criatividade genuinamente brasileira para defendê-la. E foi nesse movimento que a gente falou, cara, vamos sair dos grandes centros
e vamos para o interior do país. Então a gente rodou 12 estados brasileiros, se conectando com profissionais e empreendedores que de fato têm a inovação e a tecnologia quanto base inerente desde o início, né? Que é o que tu traz, né? Sim, a gente tem muitas necessidades e desafios, mas isso já é algo intrínseco na nossa cultura e na nossa forma de ser. E aí, quero trazer o Juliano aqui e te perguntar, Juliano, até primeiro um conceito para a gente, se tu conseguir aí simplificar, o que é a Web3 e como que a Web3 ela também interfere e se relaciona diretamente com o metaverso? Quanto isso está relacionado? Então, o principal, né, quando a gente fala sobre, quando eu trouxe o exemplo do Ragnarok Online, de a gente extrair 25 mil reais de dentro de um mundo virtual, só que isso era feito de uma forma, entre aspas, mercado negro, né? A Web3 entra justamente nesse ponto, porque a gente passa a ter uma solução, que é o do jogador número 1, em que os bens financeiros e os bens de valor que você tem no mundo virtual e no mundo real, eles podem ser sim os mesmos. E aí a gente já começa pelo dinheiro. Porque hoje o dinheiro já se você parar para pensar, o dinheiro já é virtual. O dinheiro já é virtual. Acho que pouquíssima gente aqui, não sei se alguém quer abrir a carteira aqui, mas eu não sei, eu não carrego dinheiro já faz, sei lá, já vai fazer alguns anos. Tipo, o máximo que eu tenho é um troquinho de dinheiro que fica no negócio do meu carro, para às vezes dar para alguém, ou tipo, fazer, é o máximo, né? Uma gorjeta. Mas tirando isso, eu não tenho mais dinheiro físico há muito tempo. E a Web3, ela dá uma camada, um alicerce, para que isso seja possível. Então, como que eu faço para ter um dinheiro, que o mesmo dinheiro que eu vou usar dentro do metaverso, e o mesmo dinheiro que eu vou usar na rua, para comprar um pão na rua, é o mesmo dinheiro. Não é um dinheiro diferente. Ou mesmo quando eu vou mandar um dinheiro para o Japão ou para os Estados Unidos, ele passa por essa camada de Web3. Então, o metaverso, e um dos conceitos mais aceitos do metaverso, é a questão da interoperabilidade. Porque sem interoperabilidade, na verdade, o metaverso é só um jogo online. Sim. Se você fala, o mundo virtual. Se o mundo virtual, que já existe isso desde 2000, desde 98, se for igual àquele, é um metaverso pré-histórico. Agora, quando a gente fala de um metaverso que você vai trabalhar, isso já era um conceito que o pessoal pensava no Second Life. Você ia trabalhar no Second Life, ganhar o dinheiro no Second Life e ia fazer o câmbio do dinheiro do Second Life para fora do jogo. Só que ainda não era Web3, porque ele não tinha uma camada de tecnologia para permitir essa extração fácil, né, sistêmica. E isso vem via camada blockchain. Perfeito, perfeito. Então, essa aí, se eu compreendi, tá, Juliano? A gente tem a oportunidade de ter a Web3 quanto esse ambiente de democratizar o acesso de bens físicos quanto valor dentro desse ambiente digital, é isso? Exato. E aí eu vou dar um exemplo muito fácil e muito bom para todo mundo. Hoje a gente já tem artistas, né, vendendo obras de arte em marketplaces, que são marketplaces de NFTs, né? E o NFT nada mais é do que um registro de autenticidade daquela obra de arte. Então, a partir desse momento, se você, eu sou um artista, se eu fizer uma obra de arte, eu posso colocar ela num NFT, ela tem uma prova de autenticidade e eu consigo revender isso a nível global através de criptomoeda, passando por uma transação no marketplace que literalmente é uma camada nova. Inclusive os governos e a parte legislativa ainda está aprendendo a trabalhar com isso, para saber se isso é um ativo, pode ser considerado um ativo de valor ou não. Inclusive, eu ia até questionar isso, assim, quais são os desafios para isso ser real, porque as vantagens são
claras, né, dos benefícios do bem que isso pode fazer. Não, e tem duas coisas que estão acontecendo. Se a gente perceber as últimas notícias agora, recentemente o Banco Central anunciou, né, a nomeação do Drex. A gente então já vai ter uma criptomoeda, isso já é real, oficial. A gente vai ter uma criptomoeda. É verdade. Exato. Isso, né? E é uma criptomoeda que está sendo desenvolvida em Hyperledger Bezo, que interage com contratos inteligentes da Ethereum. Ou seja, ela pode ser interoperável. Né? Então, se o governo brasileiro já está prestando atenção a isso, e a CVM também está começando a olhar para os criptoativos de forma mais séria, a gente passa a ter tokenização de safras de café, né, de carro, de qualquer coisa, até questão imobiliária é muito bom, né? Porque você vai no cartório hoje, você vai pedir um histórico de um imóvel, o cara vem com um calhamaço de papel e fala, olha, isso aqui é o histórico do imóvel. Não dá pra gente, em pleno mundo atual, a gente ter esse tipo de dinâmica, né? Porque isso é completamente fraudável. Sim. Problemas de, por exemplo, os grileiros, a prática dos grileiros. Você pega um documento, escreve que você é dono do território, bota na gaveta com os grilos, o grilo come o papel, fica envelhecido e dá um aspecto de velho, se apresenta no cartório e fala que o terreno é seu. E isso é uma prática comum no Brasil. Isso se acaba, né? Se esvai dentro desse novo... Dentro dessa camada de Web3, de metaverso, a gente vai ter as duas coisas caminhando. Imagina você visitar um terreno no metaverso e você comprar o terreno no metaverso, e isso já é um ativo que a hora que o contrato é firmado, já entra na sua carteira, você já tem a posse do imóvel, você tem o histórico do imóvel, você já tem tudo isso. Então, quando a gente fala da utopia do metaverso no Brasil, a gente fica imaginando quando a gente vai chegar nesse estágio, porque o real digital já está sendo uma realidade, e você vai comprar tipo imóvel com real digital. Em camada cripto. E existe também o governo digital. Que assim, agora nossos dados, né, estão lá, você consegue ter o RG digital, o CPF digital, ou seja, né, já existe uma organização ali identitária, digamos, de documentação, CNH, eu que perco tudo todo o tempo, assim, estou feliz com isso, porque, né, você tem ele lá. Por outro lado, me preocupa, né, um pouco a situação assim do que se faz com esses dados, de onde eles vêm, né, precisa de uma transparência sobre isso, mas eu acho que está caindo a ficha dos governos em geral de que assim aquela frase clichê, Faria Limer, mas que faz sentido, foguete não tem ré. Foi, né? Quando vai, assim, não tem muito voltar atrás, porque assim, você queira ou não, isso vai acontecer. Blockchain já existe, gente. Não adianta ficar chorando que, né, que é um absurdo, que não é legislado, que não sei o quê. Temos que legislar? Certamente, não há dúvida. Sim, regulamentar. Certamente, não há dúvida, mas a gente também precisa inovar as formas de regulamentação, porque chegamos num ponto que assim, a inovação tecnológica está 150 por hora e a regulação está a 10. Não vai dar certo. Né? A gente precisa até para nossa inovação como país ir para frente. Não, e até questões de tipo regras e leis que foram criadas há 20, 30, 50 anos atrás, ou mais, 100 anos atrás, que são vigentes até hoje, mas pelo fato de a gente ter novos recursos, novas tecnologias, novos modelos de negócio, essas regras não se aplicam mais. A gente está falando de regras criadas na primeira Revolução Industrial. E vocês acreditam que essa barreira, uma das barreiras, então, para esse avanço é esse atraso quanto o Estado e a forma como a gente está estruturado quanto modelo social? Eu vou um pouquinho, não contra, né, mas a minha opinião é assim, o governo hoje do Brasil é digital, e ele é muito digital. Se você olhar o imposto de renda hoje, é uma coisa... Pix, bancos, eu saio hoje com o celular e a carteira em casa, então eu tenho a minha carteira digital, eu tenho meu RG digital, eu tenho
sabe? Então ele está, sim, investindo. A hora que a gente fala em regulamentação, já é uma coisa que não depende só dele, depende de todo um entorno disso. Então eu vejo o Brasil como um investimento fora de série. Você vê essa feira aqui que nós estamos hoje, esse evento aqui, maravilhoso, enorme, a ideia escorrendo pelo chão, você passa, olha e fica abismado. Né? Eu acho que a gente tem, na verdade, não só o governo, e baixar um pouquinho o nível para que as pessoas, vamos falar assim, normais, comecem a enxergar um pouco. O Juliano estava falando uma coisa interessante, ele é palestrante e ele dá palestras para diversos profissionais, tipo advogados, etc., sobre tecnologia. E minha questão para ele foi assim, eles entendem como é que você fala. Que hoje eu vejo ainda metaverso, blockchain, etc., restrito, né? Aos caras lá da Faria Lima, uma linguagem, há uma né? linguagem de pessoas que têm um poder para chegar antes, mas a hora que você baixar aqui, você vai descendo, não é descendo em nível, mas descendo para pessoas que são um pouquinho menos tecnológicas, mas levando para os advogados, para os administradores, para os bancários, etc., todas essas tecnologias. Será que não explode ideias muito maiores do que a gente tem hoje? O que você acha? Vou perguntar agora para você. Não sou... Não, é real isso, né? Quando a gente começa a falar sobre... Eu fui num evento de medicina falar sobre tecnologia blockchain. Talvez você fale assim, mas o que blockchain tem a ver com medicina? Tem tudo a ver com medicina. Por exemplo, históricos médicos com registro em blockchain distribuídos. Porque, por exemplo, você vai fazer um exame numa instituição, só que você faz o exame, ou você leva a chapa do seu exame, ou fica no banco de dados da instituição que fez o exame. Ele não está numa base de dados que pertence a você. Só que a gente passa a ter uma tecnologia que dá permissão de você ter o seu próprio histórico médico que te pertence, e esse é o principal ponto, tá? Porque quando a gente fala de internet Web3, a gente está falando de internet das posses. É a internet de que o usuário passa a ser proprietário daquilo, né? E aí a gente fala para uma linguagem mais simples, fala para o médico e fala, médico, olha, você sabia que na tecnologia blockchain, se você fizer o atestado médico em NFT, é impossível o cara falsificar um atestado médico? Por quê? Porque hoje, atestado médico, você vai no Google, você vai na esquina do centro da cidade, você compra um atestado médico por 10, 15 reais. Sim, sim. É aplicação, e aí quando o cara entende a aplicação, a cabeça explode. A prática, né, quanto melhor exemplo de gerar confiança, né? A gente passou isso pela transformação digital, né, de todo o processo de confiar na internet e ao nível de compra, ao nível de posicionamento. E agora, infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui no nosso horário, a gente está chegando no fim do nosso papo. Eu não acredito também, passaram-se 45 minutos. Então, a gente estava aquecendo. Mas assim, eu quero dar uma última fala só para vocês. Enfim, se as pessoas quiserem conhecer vocês melhor, onde pode encontrar vocês. E também se quiserem conhecer mais sobre metaverso, sobre o Web3, onde elas podem encontrar tecnologia, transformação digital, onde elas podem encontrar conteúdos que aprofundem elas nesse universo. Bom, o meu arroba é facinho, é Juliano Kimura, né? Você pode achar meu site lá, julianokimura.com.br. E acho que assim, a melhor forma de aprender dentro da Web3, infelizmente, é empiricamente. Até porque muitos dos que já estão fazendo muito fizeram pouco. Né? Porque é um universo muito novo. Muito novo. Então quem fez muito fez pouco. Né? E ninguém tem certeza de nada também. Exato, né? também. Então você tem que estar acompanhando, tem que estar estudando sempre, né? E é na fonte. Eu arrisco dizer que não é muito no meio. Tem que ser ali, na documentação. Perfeito. Laura? Bom, meu arroba é um pouquinho mais difícil que o do Juliano, mas é @Laura Terhauser. Eu tive a bondade de não colocar meu nome no meio lá. Posto algumas coisas sobre metaverso, posto vídeos sobre, mas acho que assim, como ninguém tem certeza desse futuro, eu sempre acho muito legal a gente ler ficção científica.
e ver filmes de ficção científica para pensar sobre isso. Então, a gente já falou do Jogador Número 1, existem outros filmes sobre isso, quadrinhos, estou lendo um chamado Substitutos, muito legal também, existe um quadrinho chamado Meta, muito legal também, e assim você entra nesse universo, né? E games, gente, joguem videogame. Ai, eu amo. Ok, meu nome meu Instagram é luizopinho, luiz.o.pinho, LinkedIn Luiz Otávio Pinho, e Tinder não, né? Minha mulher tá assistindo. Talvez não. Talvez não. Mas estamos juntos, quem quiser entrar também, discutir, adoro, né? Conversar, fazer conexão. Sou palestrante, animo festinha infantil, o que vocês precisarem. Estamos aqui juntos. Então, muito Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Um beijo para quem está em casa. Tamo junto.